O Brasileirão é um dos campeonatos mais disputados e ser o artilheiro é um negócio muito difícil, mas sempre tem aqueles caras que destroem e marcam muitos gols. Então nesse vídeo a gente vai ver quem foi o artilheiro de cada Brasileirão de 2010 até hoje, quem meteu mais gols em cada edição. Então já vamos começar com o ano de Copa do Mundo, 2010. Naquele ano tinham jogadores muito bons, como o Neymar no Santos, Roberto Carlos no Corinthians e até o Ronaldo Fenômeno jogou umas partidas ali. Mas o maior goleador não foi nenhum deles, e sim um cara de 26 anos que jogava no Grêmio, o Jonas. Sim, esse Jonas ajudou o Grêmio a ganhar o Gauchão de 2010 e quando chegou no Campeonato Brasileiro, ele ativou o modo turbo. No primeiro turno meteu 8 gols e no segundo 15, totalizando 23 bolas na rede e dando também 13 assistências. É muita coisa. Ele chegou até a meter um hat-trick. No segundo turno, o Grêmio pegou um outro Grêmio chamado Barueri e meteu 4-0 com 3 do Jonas. Mano, que doido, né? Grêmio Barueri na Série A. Hoje o clube tá praticamente desativado, tá ligado? Mas mesmo com números tão bons, o time do Jonas não foi campeão. Terminou em quarto. Aí depois dessa temporada ele foi pra Europa e não voltou mais pra cá. Então beleza, no ano seguinte, já sem o Jonas, a coroa de artilheiro do campeonato foi pra um cara que jogava no Santos. O Neymar ou o Ganso? Não, o Borges. Sim, naquele time do Santos, o artilheiro foi o Borges. Esse cara era um centroavante que já tinha passado por times como São Paulo, Grêmio e agora tava no Santos. Aí no time santista, ele acabou chegando muito tarde pra disputar a Libertadores e acabava no meio do ano. Mas no Brasileirão, meu amigo, o Borges destruiu, marcando no total 23 gols. Véi, olha isso. O Borges teve mais gols que o Neymar naquele campeonato. E ele jogou tanto que foi até convocado pra seleção num jogo contra a Argentina. Mas mesmo com os gols dele, o Santos só terminou em 10º lugar. O campeão mesmo foi o Corinthians. Aí, tá ligado naquela partida histórica entre Santos e Flamengo? Então, o Borges estava ali e meteu 2 gols e 1 assistência. Pois é. Só que depois disso tudo, ele foi perdendo rendimento, mudou de time e nunca mais repetiu o que fez em 2011. Então tá, se até aqui os artilheiros eram caras que metiam muito gol, mas não terminavam com a taça, no Brasileirão de 2012 o artilheiro também conquistou o título. O Fred, pelo Fluminense. Mano, em 2012 o Fred já era um cara com muita experiência. Pra tu ver, antes de jogar no Fluminense, o cara tinha ficado 4 anos no Lyon e conquistou 3 campeonatos franceses, além de ter sido reserva na Copa de 2006. Aí no ano de 2012, pelo Fluminense, o Fred foi decisivo demais, levando o time pro seu 4º título brasileiro na história, marcando 20 gols. Aí depois disso, o Fred foi sendo convocado cada vez mais e foi o nosso camisa 9 na Copa das Confederações de 2013 e na Copa de 2014. Em 2014 ele não jogou muito bem, mas em 2013 o cara chegou a meter 2 gols na final contra a Espanha. Imagina! Mas se o Fred ficou marcado e se tornou um jogador muito importante, no ano seguinte, quem superou ele e se tornou o maior goleador foi um cara que tu provavelmente nem conhece, o Ederson. Esse Ederson tava jogando na Chapecoense até pouco tempo, depois de ter passado pelo Botafogo da Paraíba, Fortaleza e etc. Mas se hoje não é um cara de muito destaque, lá em 2013, pelo Atlético Paranaense, teve o seu auge. Cara, o Furacão naquele ano tava voltando da segundona e surpreendeu todo mundo. Eles chegaram na final da Copa do Brasil e terminaram o Brasileirão em 3º lugar. Então o seu atacante Ederson também brilhou, marcando 12 gols no primeiro turno e mais 9 no segundo, fechando o campeonato com incríveis 21 gols. Artilheiro isolado. E o Ederson também fez um hat-trick, justamente na última rodada contra o Vasco, rebaixando os cariocas. Mas depois disso aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Borges. Acabou não repetindo essa temporada goleadora e mudou de time várias vezes. Ele até jogou no Vasco alguns anos depois. Olha que coisa. E se a gente começou o vídeo com o ano de Copa, agora chegamos em 2014. E o maior artilheiro daquele Brasileirão foi um cara que já apareceu aqui no vídeo e jogou aquele Mundial. O Fred. Sim, o Fred foi o artilheiro de novo em 2014. Naquele ano, ele ainda jogava no Fluminense e começou o Brasileirão metendo um gol e dando uma assistência logo na primeira rodada. Aí depois foi pra Copa, e mesmo que não tenha ido bem com a seleção dessa vez, quando voltou pro Brasileirão, ele foi muito bem e terminou como o artilheiro com 18 gols. E detalhe, naquele campeonato, ao invés de 38, o Fred só jogou 28 jogos. Mas diferente do que foi em 2012, o Fluminense não terminou em primeiro. Os caras só conseguiram ficar em 6º. Quem levantou a taça foi o Cruzeiro, que já tinha ganhado no ano anterior também. E cara, o Fred é gigante. Pra tu ter noção, nesse ano ele se aposentou e terminou a carreira como o maior artilheiro da Copa do Brasil e segundo maior artilheiro da história do Brasileirão. Pois é. Mas agora indo pro ano seguinte, 2015, o maior goleador foi um cara de 35 anos, muito experiente, Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira é um cara que já jogou em times como Valência, Milan, Real Betis, onde ganhou a Copa do Rei em 2015,
2005, São Paulo conquistando o Brasileirão de 2006 e etc. Teve uma bagagem muito grande. Aí depois de passar por vários times, em 2015 ele assinou com o Santos e o resultado veio na hora, sendo o artilheiro e campeão do Paulistão e maior artilheiro do Santos na temporada. Só no Campeonato Brasileiro de 2015, o Ricardo Oliveira marcou 20 gols. Foi o líder na artilharia. E sabe quem que era sua dupla de ataque? Simplesmente o Gabigol. Mesmo assim, o Santos só terminou em 7º lugar. O campeão mesmo foi o Corinthians. Aí tá, se até aqui a gente vinha tendo só um cara isolado na artilharia de cada edição, quando chegou 2016 o pessoal foi mais generoso. Naquele ano, quem levantou a taça foi o Palmeiras, e a lista de maiores artilheiros ficou muito aleatória, porque não teve só um jogador, e sim 3. Sim, 3 caras empatados na artilharia. E o mais doido é que nenhum era do time campeão, e foi o Diego Souza do Sport, William Potker da Ponte Preta e Fred. Sim, o Fred tá aqui de novo, mas dessa vez ele terminou o campeonato jogando no Atlético Mineiro. E olha que doido, sabe quantos gols eles fizeram pra estar no topo da lista? 14, só 14. O que aconteceu com os atacantes? Imagina, 3 caras e nenhum levantou a taça. O time do Fred terminou em 4º, o do William Potker terminou em 8º e o do Diego Souza em 14º. Tanto que quem ganhou o prêmio de melhor jogador não foi nenhum deles, e sim o Gabriel Jesus, que terminou com 12 gols. Mas se os maiores artilheiros de 2016 não foram campeões, o de 2017 finalmente conseguiu levantar a taça. Quer dizer, um deles. Quem ganhou o Brasileirão em 17 foi o Corinthians, e na lista de maiores goleadores tem mais de um jogador de novo, e um deles foi o Henrique Dourado. O Henrique Dourado jogava no Fluminense e nunca foi um cara assim artilheiro, tá ligado? Mas em 2017 ele ativou o modo turbo e meteu 18 gols no campeonato. Mesmo assim o Fluminense terminou lá embaixo, em 14º. Mas o outro cara que também colocou 18 bolas na rede foi muito diferente. Ele não só terminou como artilheiro, mas também como campeão. O Jô. Sim, o Jô fez 18 gols e foi muito decisivo. Tanto que no final do campeonato, numa partida contra o Fluminense, ele marcou 2 vezes para confirmar o título brasileiro. Então ganhou também o prêmio de melhor jogador. Só que aí, depois dessa baita temporada, o Jô foi para um time lá do Japão e o Henrique Dourado, mesmo indo pro Flamengo, caiu muito de rendimento. Então em 2018 a coroa de maior artilheiro foi para outro cara. E dessa vez a lista voltou a ser liderada por um único jogador, o Gabigol. Mano, o Gabigol foi revelado no Santos e depois de uma passagem apagada na Europa, no começo de 2018 foi emprestado de volta pro time paulista e deu muito certo. Se na Europa ele tinha perdido o faro de gol, quando voltou se tornou o Gabigol de novo e foi o artilheiro daquele Brasileirão com 18 bolas na rede. Mas mesmo ele tendo números bons, o Santos não conquistou taças e só terminou em 10º. E eu não sei como, tá? Porque além do Gabigol, os caras também tinham o Bruno Henrique e o Rodrigo. Olha esse ataque. Aí com números muito bons no Santos, no começo de 2019 ele mudou de time e se transferiu pro Flamengo. E não foi sozinho. Junto dele veio outros caras, como o Arrascaeta e até seu companheiro de Santos, Bruno Henrique. E o Flamengo começou o Brasileirão daquele ano sendo treinado pelo Abel Braga, mas logo no início ele saiu e veio técnicos interinos. Até que na 10ª rodada estreou o treinador que teria o melhor aproveitamento da história do clube, o Jorge Jesus. Aí, mano, se o Gabigol já até tinha começado bem, quando estreou o português o cara se transformou num pesadelo pra toda a zaga. Com Jorge Jesus só no Brasileirão, o Gabigol jogou 21 partidas, algumas teve suspensões por cartão e tal, e marcou 20 gols. Somando esses com os que já tinha feito no começo do campeonato, ele chegou no número absurdo de 25 gols marcados. É impressionante. O Flamengo teve um ataque tão bom que o Bruno Henrique também passou da marca dos 20 gols. Sim. Então o Flamengo terminou aquele Brasileirão com simplesmente a melhor campanha de todas. 90 pontos. Ah, e o Gabigol ainda foi campeão e artilheiro também da Libertadores. Olha que temporada. Mas se o Flamengo carregou tudo em 2019, quando chegou 2020, o Jorge Jesus saiu do clube. Então naquele Brasileirão, que começou atrasado por conta da pandemia, o Flamengo teve um novo técnico que também foi trocado depois. Metade da temporada foi com o Domenech Torrent e metade com o Rogério Ceni. Então acabaram não chegando nem perto de repetir os feitos de 2019. Mas com 71 pontos somados, ainda conseguiram terminar o Brasileirão em primeiro e levaram mais uma taça. Só que dessa vez o Gabigol não marcou tantos gols e a coroa de maior artilheiro passou para outro cara. Ou melhor, 2. E um deles foi o Claudinho, que era o melhor jogador do Bragantino, e mesmo que o time dele tenha terminado no meio da tabela, no segundo turno jogou demais e terminou com 18 gols. E outro cara que marcou 18 vezes foi o Luciano, que ajudou o São Paulo a terminar bem melhor que o Bragantino. Ficou no G4. Mas essa temporada goleadora do Luciano foi meio que fora da curva. No ano seguinte, ele só marcou 4 e agora tá
até jogando bem, mas fazer 18 gols de novo é difícil. E por fim, chegamos no Campeonato Brasileiro de 2021, que assim como em 2019, foi dominado por um único time e teve um jogador disparado na artilharia, o Hulk. O Hulk chegou no Atlético em fevereiro de 21 e as pessoas ficavam pensando, né? Será que vai dar certo? Ele tava vindo de um time da China, tá ligado? Mas com um time muito encaixado do Cuca, o Galo fez uma das melhores campanhas da história e terminou o Brasileirão com 84 pontos. A segunda melhor campanha de todas, só atrás daquela do Flamengo de Jorge Jesus. E o Hulk jogou demais. Ele marcou 7 gols no primeiro turno e 12 no segundo, totalizando 19 gols. O cara foi tão decisivo que nos seus últimos 5 jogos ele marcou 7 vezes. Foi fundamental pro time do Atlético. E na mesma temporada, ele também foi campeão e artilheiro da Copa do Brasil. O que o Hulk fez foi impressionante. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então comenta aí embaixo e comenta também mais 10 de vídeos. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos outros que eu postei. Sei que vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!